Aleluia. Aleluia. Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os filhos de Deus. Amém? Amém. Que os filhos de Deus digam amém. Amém. Aleluias. Louvado seja o Senhor que nos dá mais um dia sobre a face da terra para louvar e engrandecer o nome dele. Aleluia. Não um dia a mais para a gente viver, porque quem é de Deus quer voltar para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não estou nem um pouco com vontade de ficar aqui, irmão. Jesus chamar, eu falo, demorou. Amém? Esse é o desejo que arde o nosso coração. Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje nós temos bastante visitante, então os obreiros da igreja fiquem atentos com os visitantes. Vamos abrir a Bíblia em Neemias 8. Neemias 8, do versículo 9 em diante. Aleluia. O Senhor trouxe ao meu coração essa palavra e eu vou tentar compartilhar com os irmãos aquilo que eu tenho ouvido do Senhor a respeito do que está escrito nesse texto. Aleluia. Livro histórico de Neemias, capítulo 8, do versículo 9 em diante. Eu vou ler, tá, irmãos? Que eu vou levar uns 40 minutos para a introdução e 1 hora para a palavra. A história é grande hoje. Aleluia. Amém? Vocês não falaram amém muito. Olha. Neemias 8, versículo 9. Diz assim: Neemias, o governador, o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam ao povo disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Versículo 14. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa no 7º mês. Assim o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras. Repita comigo: ramos de oliveiras, Ramos de oliveiras, ramos de zabujeiros, ramos de zabujeiros, ramos de murtas, ramos de murta, ramos de palmeiras ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas. ramos de árvores espessas. Isso. Para fazer cabanas, como está escrito: saiu, pois, o povo e os trouxe, e todos fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas e habitou nelas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde o dia de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve grande regozijo. Amém? Amém. Coloque a sua Bíblia no assento e saúde a palavra do Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua palavra foi lida, e eu creio na tua palavra e na palavra que o Senhor colocou na boca dos profetas. A tua palavra diz pelo profeta Isaías que uma vez que a tua palavra é lida, ela provoca os efeitos para o qual ela está sendo lançada.
E eu creio, ó Pai, nos grandes efeitos que a Tua palavra está provocando no mundo espiritual, na minha vida, na vida de cada alma que adentrou este lugar aqui nesta noite. Porque ninguém sairá daqui da mesma maneira que entrou. Porque grandes obras fará o Senhor em nosso meio. Porque o Senhor é o Deus que honra a Nagassuki Andarabachai, a Tua palavra e a fé do povo que se chama pelo Teu nome. Pai amado, eu te peço nesta noite, faço das palavras de João o Batista as minhas palavras, que o Teu Espírito cresça e eu diminua neste lugar, que o povo se lembre da Tua palavra, mas se esqueça do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Pode se assentar. Irmãos, primeiro eu quero pôr você um pouquinho dentro dessa história que está relatada no último livro histórico da Bíblia, que é o livro de Neemias. Neemias, servo de Deus, copeiro mor do rei Artaxerxes. Isso se passou aproximadamente 400 anos antes de Cristo. Por que eu preciso saber disso, pastor? Já já você vai saber. Amém? Diga assim para o seu irmão, não tenha pressa. O importante é receber a revelação. Glória a Deus. Neemias então está lá, servindo a um rei iníquo. Ele não servia ao Deus de Neemias. Ele não servia ao Deus de Israel. Mas, irmãos, ele estava lá porque em todas as coisas Deus tem um propósito. A palavra de Deus diz que Deus tem o controle de todas as coisas, que nada acontece por acaso, nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus diga, caia. Deus tem o controle de todas as coisas. Neemias, servo do Senhor, ele se coloca em oração, e eu volto lá no capítulo 1. Ele se coloca em oração, ou melhor, ele se coloca a pensar, a meditar no povo judeu, no povo que é povo dele. O povo estava no cativeiro babilônico. Por que o povo estava no cativeiro, pastor? Porque aos poucos o povo foi deixando de fazer o que Deus mandou fazer. Aos poucos eles foram deixando uma coisa. O que tem de não fazer mais isso? Não tem nada. O que tem não fazer isso? Não tem nada também. O que tem não fazer aquilo outro? Não tem nada. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. O demônio do que tem? É o demônio que tem levado igrejas inteiras para o quinto dos infernos. Porque vai deixando de fazer uma coisa. O que tem não orar mais na mata? O que tem não mais fazer campanhas de oração? O que tem não orar mais pelas pessoas no fim do culto? O que tem que Deus não mandou parar? Glória. Isso é uma chicotada de nós aqui que lascou. Isso porque está só começando. Mas a palavra de Deus diz que então o povo de Deus, diga, o povo de Deus, não eram os filisteus, não eram os cananeus, não eram os jebuseus, era o povo de Deus. O povo de Deus então ele vai parando aos poucos de fazer aquilo que Deus mandou fazer. Ah, pastor, mas isso não está escrito na Bíblia. Por que aqui tem que ser assim? Porque Deus mandou. Se não vai contra a Bíblia, presta atenção. Se uma direção que Deus dá, ou melhor, se uma direção que nós recebemos de um profeta de Deus, ele não vai contra o texto bíblico, baixa a cabeça e fica quieto. E o povo começou assim. O resumo da história, que o povo foi para a Babilônia. A Babilônia invade Jerusalém. Diga assim, a Babilônia invade a igreja e derruba os muros de dentro para fora. A Bíblia diz
que o soldado do rei Nabucodonosor, o exército do rei Nabucodonosor, então, entra em Jerusalém, incendeia a cidade e derruba os muros. E destrói a cidade. E o povo de Deus fica 70 anos em cativeiro. 70 anos na mão do inimigo, 70 anos na mão do iníquo, 70 anos na mão de um homem que não reconhecia Deus como Deus, mas tinha os seus deuses, os seus Balaíns. Mas o nome Neemias significa Jeová conforta. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus nunca esquece os filhos dele. Deus nunca esquece o povo dele. O povo pode deixar de fazer o que Deus mandou. O povo pode sair do caminho. O povo pode se tornar rebelde. O povo pode se tornar mesquinho. O povo pode se tornar o que for. Mas Deus continua sendo o que Ele sempre foi: fiel, justo, verdadeiro, misericordioso, gracioso, amoroso. E Ele vai levantar. Ele vai criar situações para trazer o povo dele de volta. Mas eu quero que você entenda junto comigo. Eu ainda estou na história, já não acabei ainda a introdução. Eu quero que você entenda comigo que Deus, Ele permitiu então que o povo ficasse 70 anos aprisionado. Eu quero dizer uma coisa para você: se você está preso numa situação por muito tempo, a resposta que Deus está dando para você é: lembra como você era e como você está hoje? Lembra como você fazia e como você deixou de fazer? Lembra como você servia e não serve mais? Diga assim: Deus, no cativeiro, me dá tempo para pensar. Porque quem está no cativeiro, pastor José, não tem como sair, não tem como escapar, mas tem muito tempo para... Não é assim que um problema fica? Não é assim isso que atormenta a sua vida? Fica que nem uma goteira dia de chuva que não para de perturbar? Pim, 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 pim. Deus está falando: está na hora de você começar a pensar em mim. Está na hora de você começar a pensar no que eu falei para você fazer. Está na hora de você começar a pensar no que eu tenho feito para você, povo meu. Mas irmãos, Deus levanta um homem chamado Neemias porque ninguém consegue sair do cativeiro sozinho. E aí nós quebramos um princípio que eu sou crente em casa. É crente do capeta. Crente em Jesus Cristo você não é. Porque Deus trabalha na comunhão. Deus trabalha na unidade. Deus trabalha quando tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, Ele se faz presente. Então ele levanta um homem chamado Neemias, que é copeiro do rei Artaxerxes. Essa trava-língua é isso, né? Artaxerxes. Ele é copeiro do rei, mas ele está trabalhando para o rei. Ele está ganhando o dinheiro que precisa para o sustento dele, da família dele. Ele está fazendo o trabalho que ele precisa fazer, como eu e você temos que trabalhar para ter o nosso sustento. Mas o coração dele não estava no trabalho que ele fazia no palácio real. O coração dele estava no povo de Deus, que é povo dele também. Então ele começa a pensar no povo, ele começa a investigar, ele começa a ver o estado que esse povo se encontra, e ele começa a orar a Deus, ele começa a falar com Deus. E o que Deus fala aqui no texto é que um homem, uma mulher que é chamado de Deus, tem que se preocupar com o povo. Tem que pensar no povo. Mas não é esse o evangelho que a gente tem visto hoje. É o povo que tem que manter a igreja, e não é a igreja que tem que manter o povo. Inverter o evangelho. Mas aqueles que verdadeiramente são enviados e emissários de Deus,
Eles estão como Neemias estava, preocupado com o povo. E ele começa a orar pelo povo. Ele começa a jejuar pelo povo. Ele começa a dizer: Senhor, é necessário fazer alguma coisa. E eu estou aqui para fazer alguma coisa por esse povo que é teu povo e é meu povo. E ele começa a travar uma luta em oração, diz o texto em Neemias capítulo 2. Ele começa a fazer uma oração. E ele começa a lutar com Deus como Jacó lutou. Ele não luta porque ele quer um carro. Ele não luta porque ele quer deixar de ser copeiro para ser padeiro. Ele não luta porque ele quer um salário melhor. Ele não luta porque ele quer uma casa melhor. Ele não luta porque ele quer ser honrado pelo rei. Ele está lutando por Deus, porque ele quer dar valor no que Deus dá valor. E aqui eu aprendo um grande segredo. Se preocupe com o que é de Deus, e Deus vai se preocupar com o que é teu. Tem muita gente preocupada com o umbigo, mas ele começa a lutar com Deus como Jacó luta com Deus pela causa de Deus, pelo povo de Deus, pelo chamado de Deus, pela promessa de Deus. E nós estamos aqui reunidos praticamente todos os dias da semana. Não é porque a gente quer um emprego melhor, não é porque a gente quer casar, não é porque nós queremos a nossa família, não é porque nós queremos membros aqui na igreja. Nós não queremos, não. Nós queremos discípulo de Cristo. Não é porque a gente quer carro, não é porque a gente quer nada, mas porque um dia o coração nosso ardeu da mesma maneira que o coração de Deus arde por mim e por você. Glória a Deus. Glória a Deus. E ainda que pessoas entrem nesta casa de oração, tenham um encontro com Deus, nós nunca mais possamos contemplar o rosto dessa pessoa, mas que ela saia daqui com um encontro com Deus, a nossa missão está concluída. Aquilo que nós estamos propostos a fazer está feito. Então Deus responde a Neemias e diz: então você quer cuidar do meu povo? Então você quer reconstruir? Então é hora de libertar ele. É quando Deus cria um movimento na minha e na sua vida e traz a gente para Jerusalém. E traz a gente de volta para Jerusalém. O que é Jerusalém? É a Terra Santa. O que é Terra Santa? Um dia Deus veio falar com Moisés e falou: tira as tuas sandálias, porque onde a minha presença está é Terra Santa. Jesus disse: onde tiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio dele. Deus está aqui. Aqui é Terra Santa, é Jerusalém de Deus. Mas como toda empreitada, eu ainda estou na história, estou terminando já, amém, irmãos? Mas como toda história, Neemias começa. Ele começa a lutar pelo povo, e o povo começa a vir. Mas sempre tem aqueles que querem impedir. Irmão, fala para mim, se não é assim, você vai todo contente dizer que você vai fazer algo. E a pessoa, em vez de falar assim: que bacana, que joia, Deus vai te abençoar, vai dar tudo certo, a pessoa começa: será? Você pensou bem? Você pensou bem? Você tem certeza que você vai fazer isso? Diga assim: começa a jogar cal no sonho dos outros. Eu vou falar uma coisa para vocês: tudo vai jogar cal no sonho do capeta, no meu você não pode. Amém? Então não permita que ninguém venha jogar cal, ninguém venha desanimar você no seu sonho, naquilo que você está imbuído do Espírito de Deus para fazer. Bem, e o interessante é que quando Neemias começa a chamar o povo, vem esses que tentam impedir, diga assim: mas não consegue. Mas não consegue. Perdeu. Amém, irmão? Amém. Se você tiver com teu coração e com orações e jejuns depositados na presença de Deus, pode vir quem for para te desanimar, para querer te impedir, mas a obra de Deus na sua vida e através da sua vida, ninguém impede. Glória a Deus.
E o que eu acho interessante, aqui no capítulo 3, quando o Neemias começa a chamar o povo, ou melhor, quando o povo começa a voltar do cativeiro, com a mão no cano, tá no fecho, porque era todo mundo prisioneiro, ninguém tinha mais nada, não tinha mais nem honra, não tinha alegria, não tinha nada mais. Porque muitas vezes é assim que a gente chega na igreja. A gente chega sem esperança, sem amor, sem vida, sem família, sem amigo. A gente chega desiludido, só falta chegar sem vida. Mas se você está chegando aqui nesse estado de hoje, hoje você vai sair daqui cheio da vida, porque o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você vai sair daqui com um caminho novo. Você vai sair daqui na verdade. E você vai sair daqui cheio de vida, porque Jesus é a vida. E para quem gosta de ficar querendo botar tijolo no muro dos outros, viu? O livro de Neemias capítulo 3 diz que cada um começou a construir o muro da sua casa. Então pega esse dedinho santo que Deus te deu, o indicador assim, ó, e com todo respeito aponta para o seu irmão assim, ó, e fala assim: se preocupa com o teu muro. Se procure levantar o teu muro, que o meu muro levanto eu. Amém? Nossa, pastor, eu gostava tanto de se preocupar com o muro dos outros. Mas a Bíblia diz que eles começam a construir o seu próprio muro. Presta atenção, vocês podem me ajudar aqui, não? Por favor. Se levanta, por favor. Então nós estamos aqui, eu estou construindo o meu muro, o pastor está construindo o muro dele, o presbítero está construindo o muro dele. O texto diz em Neemias capítulo 3 que à medida que cada um construía o seu muro, o muro de cada um emendava com o muro, de cada um emendava com o muro. Então eu construo o meu muro, o presbítero constrói o dele, o nosso muro emenda. Eu construo o meu muro, o pastor constrói o muro dele, o muro se emenda. Você sabe o que o Espírito Santo me diz? Obrigado, irmãos. É assim que vai fechando as brechas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Essa eu gostei, essa eu achei nos livros. Quando cada um começa a construir o seu muro, quando cada um começa a fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, aquilo que Deus mandou ela fazer. Ah, pastor, eu queria ser pastor e não sou. Teu muro não é de pastor, é de outra coisa. Se preocupa com o teu muro, não com o muro do pastor. Glória a Deus. O importante é que o meu muro vai emendar com o seu muro, que vai emendar com o outro muro, que vai emendar com o outro muro, que vai emendar com o outro muro, até toda Jerusalém está cercada. Olha, eu acho que eu já estou pregando junto com a história, tá? Eu acho. Eu estou desconfiado. Irmãos, mas enquanto eles estão construindo cada um o seu muro, frisa bem isso, cada um o seu muro. Não joga reboco no meu muro, não. Bem, Neemias capítulo 4 diz que eles estão lá construindo o muro, pastor José. Aí um vem dizer: mas o tijolo que você está usando é pequeno, não é assim que faz o muro. E começa a maledicência, o popular mexerico, a popular fofoca, a popular profanação. E eles começam a atacar Neemias e começam a falar: olha o que você está fazendo, quem é esse povo que você está reunindo, o que vocês estão fazendo aí, onde vocês estão com a cabeça? E começa a falar que está errado, que está fora da direção, que isso aí não tem nada a ver, que não é assim, que Deus não faz assim, que Deus não pede isso, que Deus não pede aquilo. Vem para minha igreja, que na minha igreja não tem isso, na minha igreja não tem aquilo, na minha igreja não tem pepino, não tem tomate. E vai e fala. E Neemias ficou ouvindo. Diga assim: afinal, quem tem ouvido é para ouvir, né?
mas você deixa entrar o que você quer. A Bíblia diz então que Neemias não ficou nem perturbado, porque ele ouvia aquelas palavras, dobrava o joelho dele e falava: Senhor, o meu compromisso não é com ninguém além de ti. Eu tenho um compromisso com o Senhor de construir o muro de frente da minha casa e emendar com o muro do meu irmão e ser bênção na vida dele, para que ele consiga construir o muro dele e cada um dentro da congregação e construindo o muro até a gente conseguir fechar Jerusalém do Senhor novamente, até a gente reconstruir a Jerusalém do Senhor novamente. E ele começa a orar no fervor e diga: quando o crente ora, a língua do fofoqueiro não cai, mas ele perde a graça. Aleluia. Irmão, você quer matar um fofoqueiro? É ele falar de você e você tá lá: oh happy day, oh happy day. Aquele pastor narizudo: Jesus is love. Ai, com o nariz maior eu respiro mais, Senhor, eu largo do seu filho. É, irmão. Por quê? Porque quem está em Deus, quem vive para Deus, quem quer Deus, não se preocupa com as coisas. Entendeu, irmão? Bem, mas o inimigo não desiste fácil, irmão Zé. Quando ele não tenta falando, ele começa a atacar de outra maneira. Em alguns casos, como foi o caso de Neemias, chegou a ameaçar a vida. Diga assim: mas ele voltou a orar. E o importante não é quem ora, é quem ouve. Deus ouve a oração de um pecador que não tem merecimento nenhum de ter oração ouvida por Deus. Mas ele ouve. E deixa eu falar uma coisa para você: quando ele ouve, resolve pôr a mão, não tem capeta que fica na frente. E ele vence novamente em oração. Diga assim: Neemias venceu os inimigos de fora. E talvez você ache que os maiores inimigos foram aqueles que vieram de fora da igreja, pastor José. Foram aqueles que atacaram de fora. Mas em Neemias, lá no capítulo 5, ele começa a enfrentar um outro problema, que é quando o povo começa a se desentender dentro do muro. É quando o povo começa a achar: eu acho que não é bem assim. Eu te respeito, pastor, mas eu não acho que é bem assim. Eu te respeito, missionário, mas não acho que é assim. E começa a haver desentendimento entre o povo. Neemias pega a sabedoria de Deus, Deus dá sabedoria e consegue dar direção para Neemias fazer com que o povo faça o que disse o apóstolo Paulo: tem de todos o mesmo entendimento, o mesmo espírito, no vínculo da paz. O povo de Deus pensa a mesma coisa, fala a mesma coisa, quer a mesma coisa. Não existe dissensão, não existe divisão. Esse povo que fica um crente falando do outro, que a minha igreja é isso, a sua é aquilo, eles podem ser qualquer outra coisa, menos cristão. São religiosos. Porque a igreja não salva, o pastor não salva, o missionário não salva, o padre não salva, ninguém salva. Quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. E a minha Bíblia diz, e eu desconfio que a sua diz também, que Deus olhou lá do céu e não viu um justo sequer. Um dia meditando nesse texto eu falei: bom, se Deus olha do céu e não vê um justo sequer, todas as igrejas acertam um tanto, erram outro tanto. Então nós vamos entrar no céu é pela pura misericórdia de Deus e não por mérito próprio.
Porque Deus não trabalha com a meritocracia, Deus trabalha com a graça. Vocês não merecem, mas eu lhes dou. Amém? Você tinha que tomar posse de uma palavra dessa, né? Vocês não merecem, mas eu lhes dou. Mas o inimigo, irmão, ele não vai parar de tentar esmorecer eu e você de andar no caminho de Deus. Irmãos, porém Neemias, ele continua trabalhando pelo povo de Deus, pela obra de Deus. Mas o inimigo, irmão, ele não vai parar de tentar parar eu e você. Olha o que o capeta fez. É, Jesus. Neemias capítulo 6. Primeiro, ele tenta esmurecer Neemias. Tipo, nós estamos querendo construir a igreja, né, irmão? Amém? Amém. Eu não estou querendo não, eu vou. Vocês estão sem fé, hein? Eu não estou querendo, eu vou construir essa igreja em nome de Jesus. Você vai, irmão? Vai, irmão? Vai construir? É o Senhor. Sangue. Em nome de Jesus está construída, amém? Amém? Irmãos, o inimigo tenta esmurecer, mas quem são vocês? Vocês não têm nem membro suficiente, não tem arrecadação para construir essa igreja. Vocês bebem água e ficam bêbados. Hã? Vocês põem farinha na comida e fica louco? Não, irmão, a gente crê no Deus que tudo pode. Nós cremos no Deus dos céus e da terra, que criou o céu e o mar. O que é para Deus um barracão? Não é nada. O que é Deus para resolver a tua situação, irmão? Não é nada. Ele criou os céus e a terra. O meu olho e o teu olho não alcançam o horizonte. Não deixe o seu problema maior que o Deus que te criou, que te fez, que fez todas as coisas. É, papai amado. Eles tentam então esmurecer Neemias. Mas o pior golpe é o que nós estamos vivendo hoje também. São enviados falsos profetas. São enviados pessoas que falam que são de Deus, mas distorcem a palavra de Deus. Falam que é Deus que está falando e Deus não está falando nada. Final do ano, os irmãos começaram a compartilhar um áudio aí de uma irmã que o mundo vai ficar no escuro e que é 3 dias de escuridão e tal, e nós vamos ficar tudo no breu e tudo vai parar de funcionar. E eu falei, aonde está na Bíblia isso? Quando eu percebi que isso estava a ponto de levar alguns irmãos a não acreditar nas verdadeiras profecias, eu fui e fiz um estudo. Eu mandei um e-mail para a NASA e perguntei para a NASA se realmente haveria uma tempestade cósmica. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou parar a mensagem aqui um pouquinho. Para de compartilhar o que você não sabe se é verdade ou não. É verdade. Fala mesmo, senhor. Começa a compartilhar no WhatsApp, no Facebook, no Flick, no Instagram, em todas as redes sociais. Olha aí, o mundo vai acabar, vamos orar, vamos para dentro da igreja. E a irmã falava assim, vai pro mercado fazer compra. Quem vai pro mercado fazer compra? Se o mundo vai acabar, vai orar, rapaz. Olha, irmã, o mundo vai acabar, eu vou pro mercado fazer compra. Ah, se eu encontrasse essa irmã, eu falar, sai capeta, demônio, inferno. Mandando fazer estoque de vela. Foi só se for de vela preta. Sangue de Jesus tem poder. Aí fui, irmão, entrei no site da NASA. Ali o site da NASA, pastor, não tinha notícia nenhuma. Mandei um e-mail para a NASA não confirmou nada. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus confirmaria uma notícia mentirosa, sim ou não? Não.
Pois é, irmão. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Depois você entra lá no eu pus isso no site da igreja? Pus ou não? Não, eu acho que eu pus só no meu blog. Depois você entra lá e vê. Quem repassa uma informação que é mentirosa, se faz mentiroso. Ah, eu não estou acusando ninguém, eu estou te ensinando, amém? Como eu ensinei os irmãos, passando o estudo para eles. Se você recebe algo no teu WhatsApp, seja o raio do parque que for, e você não tem certeza que aquilo é verdadeiro, não passa para frente. Porque você pode estar levando uma pessoa a nunca mais crer numa profecia. Ela falou, cadê? Aí, ó. A mulher até falou Xarabagana da Ximigaia. Por que não se cumpriu? Porque o Xarabagana da Ximigaia dela era do inferno. Ou era da alma dela. Ezequiel fala, tem profetas profetizando do seu coração. Isaías fala, tem profetas profetizando do seu espírito, não de mim. Aí mandaram o falso profeta para Neemias, para falar para ele o que Deus não falou. Eis que te digo. Eis que te digo, é sapateiro. Aí dá uma rajada de língua para te dar uma impressionada. É, irmão, é assim. Aí dá uma sapateada e fala, halagagaga. Aí você fala, é Deus mesmo. Você sabe por que ele manda falso profeta? Para quando Deus usar um vaso de verdade e entregar a sua bênção, você não receber. E aí você não vai receber, você vai falar, Deus não está nem aí, se é que Deus existe. Aí começa a dúvida. Se é que Deus existe. Ah, Deus falou que ia fazer, por que não fez? Mas eles não conseguem esmorecer aquele que está firmado na rocha, firmado na alicerce. E Neemias, então, no capítulo 6, consegue terminar a obra. Ele consegue fazer com que cada pessoa tome conta do seu muro. Essa é uma instrução para nós, como líderes da igreja. Fazer com que cada irmão, com que cada irmã se preocupe com o seu muro, com a construção do seu muro, que faça a sua parte. Glória a Deus. Ah, eu não quero fazer a minha parte, vai ficar uma brecha. Aí a igreja tem que decidir se deixa o brechudo ou tira o brechudo fora. Porque eu tô vendo igreja aí que o pastor adultera, aí a igreja vai lá, joga uma pá de cal em cima e dá mais 2, 3, 4, 5 meses, tá lá o homem pregando a palavra de Deus. Ah, pastor, mas a gente tem que ser longano, tem que perdoar 70 vezes 7. Você precisa estudar a Bíblia, amado. A Bíblia diz que um servo de Deus, ele tem que ser irrepreensível, não dado ao vinho, homem de uma mulher só, íntegro com as suas contas, com os seus compromissos, alguém de caráter irrefutável. Aleluia. Esses dias nós tivemos um escândalo próximo aqui da cidade. Um pseudo pastor saiu com uma garota de programa. A esposa, que é missionária, descobriu, largou dele, ele não gostou, foi lá e matou a ex-esposa. Você sabe por que isso, irmão? Falsos profetas. Está dizendo, Deus mandou separar você. Não, camarada, como diz o pastor José, fala bem, é amigo, canta bem, lê bem, é pau para toda a obra, tudo que chama está lá. Só que as igrejas não vai ver quem é o sujeito dentro da casa dele. É, papai. Não vai ver quem é o sujeito com a mulher dele. Você quer saber quem é o pastor? Vai falar com a minha esposa, com a Daiane. Você quer saber quem é o pastor? Vai falar com os meus filhos. Porque é muito fácil ser crente dentro da igreja, ser santo dentro da igreja. Você bota uma roupa de crente. Olha como eu estou bonito de crente hoje. Eu pus sapato de crente, calça de crente, camisa de crente, até cabelo de crente, barba de crente. Fiz a barba.
Você está entendendo, irmão? Aí, quem não sabe falar, aí, não é pastor? Nunca foi. Muito menos quem ungiu. É um tolo levantando o outro. Aí levanta uma legião de tolo. Para quê, irmão? Para envergonhar o evangelho. Para fazer eu e você, como Neemias, desistir de reconstruir a nossa vida na presença de Deus. Porque daí muitos vão falar assim: pra que eu vou seguir Deus? Olha esse aí. Por isso que Deus está falando: se preocupa com o seu muro. Ah, aprendeu. Por que você citou o muro desse irmão que matou o irmão? Porque você precisava ver como que é um muro caído. O que é um falso profeta. Bem, Neemias então termina a obra e a cidade está protegida. Aleluia. Agora eu quero começar a ministração da palavra. Os muros de Jerusalém estão reedificados. A cidade está com o muro completo, com as suas portas todas feitas. Agora o povo precisa ouvir a palavra, porque é a palavra que muda, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta. Moisés recebe uma instrução. Deixa eu ir um pouquinho mais na história de Neemias. O povo então está dentro de Jerusalém. Vem um sacerdote e lê a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem às vezes tem dúvida: por que na igreja tem que ter um púlpito de madeira com um pastor falando a palavra e outros do lado dele? Aqui em Neemias, se você ler o livro, você vai ver que tinha um púlpito de madeira que ficava um pouco acima do povo, e ao lado de Neemias tinha outros servos de Deus. Enquanto ele estava ali, a atenção era toda voltada para ele, porque o púlpito não pode ter luzinha do irmão. A gente vai nas igrejas hoje, o púlpito parece que vai sair voando. Esse dia eu fui na igreja, eu piscava tudo, eu falava: que é isso? É uma manifestação que eu não conheço ainda. O que tem que chamar a atenção do povo é a palavra de Deus. Por isso que você tem que sair daqui lembrando da palavra. Esquece eu, mas lembre da palavra que Deus está nos dando aqui nessa noite. Então eles vão e eles ouvem a palavra, e a Bíblia diz que quando o povo ouve a palavra, o povo, pelo ouvir da palavra, começa a enxergar os seus erros. E isso é para a liderança da igreja. Nós não devemos corrigir o povo pelo nosso ponto de vista, mas pelo que diz a palavra. As pessoas têm que entender o que elas devem e não devem fazer pela leitura do texto sagrado. E é isso que Esdras faz. E o povo começa a chorar, o povo começa a lamentar, o povo começa a falar: realmente eu sou um bandido, realmente eu saí do caminho de Deus, realmente eu não devia ter feito. E começam a chorar. Mas a Bíblia diz que esse dia é o Shabat. O que é o Shabat, pastor? O Shabat é o dia do descanso. Um dia que não é para lamentar. E eu vou dizer para você o que o mundo fez com o Shabat, o dia do descanso. Ele criou cinema, ele criou shopping, ele criou clube, ele criou um monte de coisa, ele criou show. Sabe para quê? Para você pegar o dia do teu descanso. Você nem serve a Deus e nem descansa o seu corpo, mas serve o que não é para servir. Ele está dizendo: o dia do descanso, descanse do seu trabalho, e o resto do tempo dedique ao Deus da tua criação. Ah, pastor, mas todo mundo precisa de lazer. Quando você estiver lá no quinto dos infernos, falou: ó,
E o shopping aí, tá bom? Você deve estar na praça da alimentação, né? Tá quente. Pastor, você está dizendo que é pecado no shopping? Não. Eu estou dizendo que você não deve trocar servir a Deus para ir no shopping. Você não deve deixar de vir na igreja para ir no cinema. Você não deve deixar de vir na igreja para ir para um clube, para uma festa. E é isso que Israel fez, por isso que foi parar no cativeiro. Mas quando Deus traz eles do cativeiro de volta pelas mãos de Neemias, e Esdras fala a palavra, começa a ler a palavra. Esdras lê uma palavra que fala da festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos na sua Bíblia. O que é isso, pastor? O que é a festa das cabanas? A festa das cabanas, Deus falou com Moisés: olha, vocês vão pegar durante 7 dias, vocês vão pegar ramos, vocês vão pegar pedaços de madeira, vocês vão fazer cabanas, e vocês vão ficar nessas cabanas, lembrando quem vocês eram, como vocês viviam, toda a aflição da vida de vocês. Aleluia. E agora eu quero pregar, porque agora eu cheguei no ponto da história que é para ficar na sua mente. Diga: ramos. Festa das cabanas. Festa das cabanas. A festa das cabanas também, irmão, guarda aí. Não. Ela começava no início da colheita do trigo. Diga: trigo. Semente do trigo. Guarda isso aí, você vai entender o que o Espírito Santo quer falar. No Salmo 90, 12, pode ficar quietinho aí. Moisés, esse salmo foi escrito por Moisés. Ele escreve: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ele está falando com Deus: Senhor, eu preciso aprender com o Senhor a contar o meu dia, a contar como os meus dias são. Quem pode dizer que vai ter mais um dia aqui, irmão? Quem pode dizer que vai ter mais 10 anos? Ninguém pode dizer nada. Então ele está dizendo: me ensina a refletir sobre o meu dia, me ensina a refletir sobre a temporalidade da minha existência, me ensina a olhar para a minha vida. No mesmo tempo de Neemias, nós tínhamos 2 contemporâneos dele. Lá na Grécia tinham 2 homens, Demóstenes e Platão. Lá na Grécia, ensinando o povo filosofia. O que é filosofia, pastor? É refletir sobre a vida, é refletir sobre o conceito da existência. Só que filosofia, irmão, vai fazer você só refletir. Lá na Grécia tinha homens ensinando os homens a ensinar a refletir sobre a vida. Lá em Jerusalém tinha um homem de Deus dando a palavra que gera vida, que é vida. Mas, irmãos, quando Moisés fala isso, ele vai para a festa das cabanas. Você sabe por que eu e você não damos valor na vida que a gente tem hoje? Porque a gente não entra na cabana da pobreza que a gente tinha. A gente não entra na cabana da solidão. A gente não entra na cabana da enfermidade para lembrar o tempo da enfermidade, o tempo da doença. A gente não entra na cabana para lembrar o tempo que a gente ficou desempregado e hoje a gente reclama do emprego que a gente tem. A gente não entra na cabana para refletir sobre o quanto a gente era miserável e hoje nós temos uma condição financeira melhor. O que o Senhor está ensinando aqui é que a gente precisa refletir como a nossa vida regressa era. De onde eu saí, como eu estava, como era a minha vida, como eu estou hoje. Muitos de nós aqui estão casados, têm filhos, têm casa. Muitos têm a vida inteira pela frente. O Senhor está dizendo: constrói a cabana da tua lembrança,
Começa a lembrar de onde você saiu. Começa a lembrar o que você era, para você dar valor no que você é. Um dia perguntaram para Martin Luther King como que ele se achava servo de Deus. Ele disse: eu não sou mais quem eu era, mas eu não sou ainda quem eu desejo ser. Ele não desvalorizou, mas ele olhou, ele entrou na cabana de quem ele era, de como ele vivia, da mediocridade da vida dele em todos os sentidos. E quando eu digo, irmão, ser medíocre, não é ser medíocre na questão financeira, é ser pobre de espírito. Você tem uma família e não valoriza a tua família. Você tem um emprego e não valoriza o emprego. Você tem amigos e não valoriza os seus amigos. Você tem uma igreja que Deus preparou para você estar lá e você não dá valor na igreja. Você só põe defeito em tudo e em todos. Mas a verdadeira adoração a Deus, irmão, é obedecer o que Deus pediu. Aleluia. E tem coisas que Deus vai pedir e a gente não vai gostar. Tem coisa que Deus vai falar para fazer e a gente não vai querer fazer porque o nosso desejo é outro. Mas não adianta você querer louvar, você querer pregar, você querer fazer jejum, se Deus tem te pedido algo e você não tem feito. Quem abandona o dever, quem abandona aquilo que Deus mandou fazer, perde a comunhão com Deus. Deus falou: fica nessa igreja, serve aqui, bota a mão no arado com eles. Fala: não, eu sou muito grande para ficar nesse lugar. Eu sou o Oda Borogodó, para que eu vou ficar aqui? Perde a comunhão com Deus. E quem não tem comunhão com Deus não tem com nada. E para essa igreja aqui que ouviu muitas promessas debaixo da mesa, eu cito esse item que diz: nós temos que manter a essência. Aleluia. A igreja pode crescer, mas nós não devemos deixar de fazer aquilo que Deus sempre mandou fazer. Aleluia. Ah, pastor, mas agora é diferente. Antes era só 10 pessoas, agora são 100. Deus é Deus de 10, é Deus de 100, é Deus de 1000, é Deus de 1 milhão. Ele não vai mudar por causa da quantidade de gente. Ah, pastor, se a gente for rígido do jeito que Deus falou, não vai vir ninguém na igreja. Que não venha. Seu compromisso é com Deus ou com as pessoas? É Deus. Bem, irmãos. E quando a gente ouve as questões de Deus, o que Deus quer, nós temos que ser rígidos. Salmo de Davi 18, 25 e 26 diz assim: com benigno te mostrarás benigno, e como homem sincero te mostrarás sincero, com puro te mostrarás puro, e com perverso te mostrarás indomável. Então aquele que é impuro, deixa que Deus vai tratar ele, irmão. Aquele que é mentiroso, deixa Deus tratar ele. Aquele que é idólatra, deixa Deus tratar ele. Deus trata cada um segundo a essência do seu coração. Ele vai ser bom para mim se o meu coração for bom para ele. Talvez você se pergunte: por que Deus é ruim comigo? Porque tu é ruim com ele. Nós somos um espelho para Deus. Ele reflete o que nós somos para ele. Mas eu quero concluir essa mensagem dizendo que Neemias foi sim um grande homem de Deus, que Neemias sim reconstruiu os muros de Jerusalém, que nós aprendemos muitas coisas com Neemias. Dentre elas nós aprendemos a pegar os ramos e construir tendas para lembrar na nossa vida regressa, para lembrar de como nós éramos, para lembrar de onde Deus nos tirou. Mas eu não posso terminar uma mensagem, senão não seria um pastor do Evangelho de Jesus Cristo sem falar dele, Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, Jesus.
esse Shabat, esse dia do Senhor, esse dia que Esdras reuniu o povo para falar da palavra de Deus, e que eles lembraram que eles deviam voltar a fazer a festa das cabanas que eles deixaram de fazer. Eu quero que você se lembre dos ramos. Eu quero que você se lembre do pano para montar a cabana com os ramos. E eu quero que você se lembre que isso foi feito na colheita do trigo. Diga, colheita do trigo. Colheita do trigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero fazer a conexão com Jesus. João 12, 13 diz assim: tomaram ramos de palmeiras, aleluia, e saíram-lhe ao encontro, clamando: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Nós encontramos o primeiro elemento. Diga, o primeiro elemento da festa das cabanas. Os ramos. João 12, 24. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem disse isso, pastor? Jesus. Aleluia. Quem é a semente de trigo? Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tira esse púlpito para lá que eu quero terminar a mensagem. Aleluia. Irmão, eu não estou aqui para contar história para você. Eu estou aqui para te dizer a história bíblica. Como ela aconteceu, por que ela aconteceu e como ela serve para mim e para você hoje. Aleluia. A festa das cabanas é para eu nunca esquecer quem eu fui um dia. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu ler essa história, quando eu me lembrar dessa história e eu me colocar em oração, eu tenho que lembrar que eu era um menino miserável que catava lata nas ruas de Astorga. Que no inverno rigoroso da década de 80, minhas pernas ficavam brancas como a neve de frio. Mas que o meu Deus me colocou numa condição que hoje eu tenho a roupa de inverno que eu quiser ter. A festa das cabanas serve para isso. Para me lembrar de quem eu era. Aleluia. E quem Deus me fez. A Bíblia diz no livro de João, diga assim: a lei só me faz lembrar do meu pecado. Isso traz choro e aflição. Por isso que o povo lá com Neemias, irmão, chorava, gritava, porque eles lembraram o que eles faziam. A Bíblia diz no livro de João, estou terminando, amém? A Bíblia diz no livro de João que Jesus é chamado de a entrada triunfal. É muito lindo isso. Aleluia. Que Jesus, ele começa a entrar em Jerusalém. Aqui teve os muros reedificados. Que Jerusalém é essa? Faz assim. Faz assim. Para quem não viu, que Jerusalém é essa, pastor? Faz assim. Aleluia. Ele disse que ele entra triunfalmente.
novamente nessa Jerusalém. Só que ao contrário da festa das cabanas, os ramos não servem para fazer eu e você lembrar do quão vil pecadores nós somos. Presta atenção. Aleluia. A Bíblia diz que quando ele entra na Jerusalém, que o Espírito Santo diz que essa Jerusalém sou eu e você. Por isso que eu fiz você apontar o dedinho. Aleluia. Porque se ele não entrou, ele vai entrar hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando ele entra na Jerusalém, as pessoas começam a pegar os ramos, repita, os ramos, e os panos. Espera aí, elas pegavam os ramos e os panos para fazer as cabanas, para entrar dentro da cabana e ficar, olha aqui, só lembrando, e lá, amém? Quando Jesus chega, ele não fala para você armar a cabana, mas eu e você pega os ramos que era para armar a cabana e o pano que era para armar a cabana e joga no caminho que Jesus está passando. E o Espírito Santo me traz o texto que quando ele está passando em cima dos ramos da minha e da sua cabana, quando ele está passando em cima do pano que é para fazer a cabana, quando ele está passando em cima desses ramos e desses panos, ele está fazendo, ele está aí, Kamakassube, que anda na baixada. Esses são os nossos pecados, essas são as nossas iniquidades, é tudo que a gente fez de errado. Você sabe o que ele está fazendo? Ele não está fazendo eu e você lembrar, mas ele está pisando em cima de tudo isso. Ele está pisando em cima desses ramos, ele está pisando em cima desse pano, e tudo isso está ficando para trás. Você sabe por quê? Porque quando Jesus Cristo entra, tem uma palavra que diz: eis que faço novo todas as coisas. Aleluia. Pastor, o meu passado atormenta. Joga no chão que Jesus vai pisar em cima. Eu não aguento mais lembrar do que eu fiz. Eu não aguento mais lembrar tudo como era a minha vida. Ei, eu estou falando de Jesus. A festa das cabanas é para lembrar. Jesus é para esquecer. Ele andou por cima dos ramos e do pano e foi ficando tudo para trás. Ele só foi andando para frente. Ele nem olhou no que ele estava pisando. Até porque ele não estava pisando. Não foram os pés de Jesus que pisaram sobre o nosso pecado, ou melhor, sobre a nossa lembrança, mas os pés de um jumentinho, filho de jumenta, que carregou aquele que tira o pecado do mundo. À medida que aquele jumentinho ia andando e pisando por cima desses ramos e desse pano, estava sobre ele aquele que tira o pecado do mundo. E eu vou para o último texto bíblico que diz: eis que lanço as vossas iniquidades no mar do esquecimento. Se Deus não lembra do teu pecado, não deixa o teu pecado te atormentar. Ah, pastor, eu não entendo que Jesus entrou na minha vida. Então nessa noite, existe um lugar aí, irmã Cleide? Aleluia, Jesus. Corre, tira o salto e vai correndo. Aleluia, Jesus. Se você não chamou Jesus para ter uma entrada triunfal na sua vida, chame Jesus para ter uma entrada triunfal hoje. Se você entendeu essa palavra, jogue os ramos e o tecido na cabana, para o jumentinho pisar em cima. Porque quem vive de passado é museu. Crente só olha para frente. Jesus não olhou para trás em nenhum momento.
apóstolo Pedro disse: sede firmes e constantes. Amém, irmãos? Amém. Que o Senhor nosso Deus, pelo Espírito Santo, possa deixar essa palavra ardendo no seu coração. Se você não aceitou Jesus, se você não disse: Jesus, entra na minha vida, pode louvar. Se você não disse isso, eu quero te dar a oportunidade hoje. Eu não faço isso. É difícil eu fazer isso, eu faço quando Deus manda fazer. E não estou fazendo isso porque tem muitos visitantes. Eu estou fazendo porque a direção do Espírito Santo está fazendo. Aleluia. Porque tem gente que está na igreja há 30 anos e Jesus nunca entrou triunfalmente nele. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente que prega, que louva, que rodopia, mas Jesus nunca entrou de fato na vida dele, na vida dela. Porque o apóstolo Paulo diz que a nossa mente, ela deve ser renovada pelo conhecimento da palavra. Existe um lugar E nós conhecemos muito da palavra de Deus hoje, onde não vou o suficiente para nossa mente mudar, não existe o suficiente para a gente entender. Agora eu entendi. Jesus, entra na minha vida, entra nessa Jerusalém. Amém? Se você deseja fazer isso, eu quero orar, eu quero te ungir nessa noite e quero orar por você. Seja rápido. São 10 para as 10, eu preciso encerrar o culto, amém? Você deseja fazer isso, por favor, venha. Em nome de Jesus. Uma pessoa aqui, a irmã. Para sempre Mais alguém? 2 pessoas. Aleluia. O irmão lá no fundo, 3 pessoas. Mais alguém deseja dizer: Jesus, entre triunfalmente na minha vida. Entre triunfalmente no meu ser. Hoje é dia de você parar de lembrar dos seus erros e jogar eles para Jesus pesar. É hoje, não é amanhã. Pastor, mas eu sou crente. Isso é para crente, é para católico, é para espírita, é para quem é, para pastor, é para missionária, é para evangelista, é para diácono, é para qualquer um. É para quem quer ser filho. Mais uma pessoa. Aleluia. Para sempre te adorar. Tem mais alguém? Mais um. A Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, o céu entra em festa. Essa não é a mensagem mais bonita que eu já preguei aos meus olhos, mas é a mensagem que Deus usou para arrebatar corações aqui nessa noite. Mais uma vida. A igreja pode glorificar a Deus por essas vidas que estão decidindo, por essas vidas que entenderam. Aleluia. Irmãos, em tua presença é onde eu quero estar. Em tua presença. tem mais alguém? Mais alguém? Mais alguém deseja pedir para Jesus entrar triunfalmente? Mais alguém? Mais uma irmã. Amém? Em tua presença. Deixa tocando esse hino baixinho, irmã. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa aqui para as 4 irmãs e para os 4 irmãos. Não deixe
E que nenhuma acusação venha prevalecer, mas que tudo venha cair no mar do esquecimento. E que a tua justiça, a tua glória seja sobre a vida deste jovem. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, hoje é um culto dedicado à família. Esse texto de Neemias diz que as famílias foram a Jerusalém. Deus não está reconstruindo a sua vida. Deus está reconstruindo a sua casa. Deus está reconstruindo o teu filho. Deus está reconstruindo a tua filha. Deus está reconstruindo o teu relacionamento. Deus está reconstruindo a tua vida sem Jesus. Porque a obra de Deus é completa. Foi falado aqui para as pessoas que pudessem, trouxessem objetos para que nós pudéssemos orar pelos objetos que representam a sua família, representam a sua casa, representam o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, quem quer que seja. Mas você que não trouxe, por favor, estenda as suas mãos. Se você deseja receber esta oração pela tua casa, se você deseja receber esta oração pela tua família, e eu vou pedir que as missionárias passem ungindo a tua mão esquerda, que é a mão esquerda que nós recebemos de Deus. Amém? E a missionária vai ungir a tua mão esquerda, a mão do coração. Aprenda isso. Com a esquerda se recebe, com a direita se dá. Então receba aí esta unção. Enquanto a irmã está ungindo a tua mão esquerda, nós vamos orar por estes objetos. E nós vamos orar pelo que você, pela fé, colocou aí na sua mão. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estão, Senhor, roupas, documentos, fotografias. Aqui está uma igreja, Senhor, que apresenta filhos, que apresenta casamento, que apresenta pai, que apresenta mãe, enfim, que apresentam as suas casas, as suas famílias, Senhor. Aleluia. Pai, assim como o Senhor chamou Jerusalém do cativeiro, assim como o Senhor chamou o povo judeu da Babilônia, assim como o Senhor falou: voltem, voltem para a minha casa, voltem para a minha presença, voltem a me servir, voltem a fazer o que eu pedi para que vocês fizessem. No nome de Jesus, ó Deus, que assim como o teu povo voltou nos dias de Neemias, as famílias voltaram completas para dentro de Jerusalém, para cada família reconstruir o seu muro. Em nome de Jesus nós oramos aqui nesta noite, para que as famílias aqui representadas, Senhor, voltem para Jerusalém do Senhor, para reconstruir os seus muros, para reconstruir a sua casa, para reconstruir o seu lar, para reconstruir os relacionamentos, para reconstruir a vida, para reconstruir a alegria, para reconstruir o gozo, para reconstruir a abundância, mas que tudo seja para a glória do Senhor. Glória a Deus. Alá que me negava lá sobre minha Iramakurita lá balá que turimicai. E minha tocomancha faço hoje derramadagia. Senhor, nós choramos na tua presença, nós lamentamos pelo nosso erro, nós lamentamos porque nós sempre erramos, meu Pai. Nós lamentamos, ó Pai, porque nós ouvimos a tua palavra e esquecemos dela. Nós nos esquecemos de fazer o que o Senhor pediu. Ah, meu Pai, porque isso não vai acrescentar nada para o Senhor, mas vai acrescentar muito na nossa vida. Assim como fizeste, Senhor, neste Shabat, neste dia do Senhor, neste dia do descanso, Senhor. Assim como o Senhor usou Neemias
para dizer: é tempo de parar de chorar, é tempo de cessar todo pranto, é tempo de secar as lágrimas, porque o Senhor é a vossa força. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a tua igreja receba esta palavra. Eu entendi, pastor. Eu entendi a palavra. Eu entendi que eu devo me arrepender. Eu entendi que eu devo pegar os ramos e lançar no caminho. E que Jesus vai pisar sobre tudo aquilo que um dia me humilhou, sobre tudo aquilo que um dia me levou para o engano, para o erro. E hoje eu vivo um novo e vivo caminho. Aria placas tu chamada Caio e que anda. Pai amado, alcança cada casa, cada família aqui representada, porque essas pessoas entraram por esse portão cumprindo o que tu disseste em Atos, ó Pai, que é o Senhor quem envia as almas para serem salvas. Senhor. É o Senhor quem envia as almas para ouvirem a tua palavra. É o Senhor quem envia as almas, ó Pai, para receberem uma direção do Senhor. Porque é o Senhor quem muda a minha vida e a vida de cada um neste lugar. Senhor, que o Senhor seja glorificado, exaltado, meu Pai. Que nós possamos festejar, fazer a festa do Shabat, a festa do descanso do dia do Senhor, a festa da alegria. Alegria porque o trigo, que é o Senhor Jesus Cristo, morreu para que nós tivéssemos vida. Obrigado, Senhor, pelo que tu nos falou aqui nesta noite, pela direção que o teu Espírito Santo nos deu aqui, para que nós não nos deixemos abater pelas lembranças ruins. Irabasui falabacai, Reikiru yasimiri kuramanagai, Elipicom becai, eu sou ya falabagai. Não permita mais que as lembranças ruins estraguem o teu presente e comprometam o teu futuro. Deus te trouxe aqui hoje para curar tua alma, para dizer: lança no caminho os ramos das más lembranças de um passado que não merece ser lembrado, mas esquecido por ti, porque o Senhor, o Deus a quem tu tem procurado aqui neste lugar, já esqueceu. E que me jarabassuie para badagachar. Senhor, muito obrigado por cada vida que tu trouxeste aqui neste lugar, nesta casa de oração. E que em cada vida aqui o Senhor seja honrado, glorificado e exaltado. Aonde quer que eles vão, de onde quer que eles sejam, a glória do Senhor seja manifesta neles e através deles, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que creem digam amém. Amém.